Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de sistemas distribuídos. Eu me chamo Daniel Guzmão Pereira e nós estaremos trabalhando alguns assuntos, tais como aparecem na sua telinha, essa nossa ementa. A aula de hoje é Introdução aos Sistemas Distribuídos e posteriormente estaremos falando sobre cada um desses assuntos tratados aí na sua telinha. A referência que nós temos é o livro de Colores, que é Sistema Distribuído, mas fica a critério de quem desejar utilizar outro livro como base ou referência. Vamos direto ao ponto. Afinal, o que são os sistemas distribuídos? Segundo a literatura que nós adotamos, segundo Colores, um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta aos usuários como um sistema único e coerente. Então, computadores ou dispositivos independentes, mas diante do usuário final, quem vai estar utilizando esses recursos, vai aparecer como se fosse um sistema único e coerente, porque tudo vai fazer sentido para o usuário principalmente. Falado sobre isso, vamos já citar algumas características principais dos sistemas distribuídos. Primeiro, a primeira característica, podemos destacar componentes independentes. Segunda característica, comunicação por rede. Terceira característica, concorrência. Quarta característica, ausência de relógio global. E quinta e última característica, possibilidade de falhas independentes. Mas vamos citar sobre cada uma delas. Primeiro, componentes independentes. Nós vamos observar várias pessoas em seus smartphones acessando um único jogo online. Estamos observando através dessa telinha, enquanto que em outro lugar do Brasil ou do mundo, as pessoas estão jogando o mesmo jogo. Uma simulação só para a gente entender que assim funciona os sistemas distribuídos. Os componentes são independentes, ou seja, dispositivos independentes, porém que trabalham juntos. Então, só para enfatizar o conceito, há vários amigos jogando online, um jogo online, cada um está na sua própria casa, com seu próprio celular ou computador, e mesmo assim todos jogam juntos, cada um funciona sozinho, mas participa do mesmo jogo. Então, está aqui evidenciada a primeira característica. A segunda característica do sistema distribuído é a comunicação por rede. Falando nisso, é impossível haver conversa entre dispositivos sem Wi-Fi, né? ou sem uma internet cabeada. E sabemos no conceito de redes que a internet cabeada é que gera a conexão sem fio, onde um access point vai estar diretamente conectado a um canal, a uma porta de um switch, e essa internet vai estar sendo propagada. Em outras palavras, sem a conexão, a mensagem não chega e ninguém conversa. Por isso que destacamos como a segunda característica do sistema distribuído justamente a comunicação por rede. E do mais além, existe uma característica chamada concorrência. De uma forma simples, clara e objetiva, definimos como sendo várias coisas acontecendo juntas. Como assim? Vimos na imagem anterior muitas pessoas assistindo ao Netflix ao mesmo tempo. Parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas por trás existem vários servidores sendo replicados que possibilita com que todos acessem ao mesmo tempo Netflix e não haja perda de pacotes. Temos um exemplo muito conhecido que é o nosso famoso Siguema. Quando se acessa, vários alunos estão acessando ao mesmo tempo, parece que está tudo funcionando, tudo ok, porém existe a concorrência, as coisas acontecem ao mesmo tempo por trás das cortinas, né? Que é isso que nós estaremos observando aqui nessa disciplina. Além disso, uma característica importante é a ausência de relógio global. Se a gente for observar, dentro da questão de sistemas distribuídos, não existe um relógio perfeito para todos. Aqui, os computadores trabalham por mensagem, não por horários. As mensagens ajudam na confirmação de recebimento na ordem das coisas, até porque há diferentes fusos horários no Brasil, há diferentes fusos horários no mundo inteiro. Por essa questão, nós destacamos, só para falar sobre essa característica, que o WhatsApp.
a mensagem vai ser enviada no momento que você tiver conexão, mas só vai ser recebida no momento que a conexão chegar para o seu dispositivo final, como é a característica de um visto, quando a mensagem é enviada, mas ainda não recebida por destinatário, porém ela foi enviada. Isso não impede o envio dela. A mesma coisa nós observamos quando finalmente o destinatário verde, normalmente aparece essa opção, 2 vistos azuis, e quando é recebido e não visualizado, apenas 2 vistos. Isso se não tiver feito, se o usuário final não tiver feito nenhuma outra uma característica onde eu posso alterar isso para não identificar que eu tenha visto a mensagem apenas recebida. Existe essas personalizações no próprio WhatsApp, mas a título de se entender, a mensagem sempre é enviada independente do horário, porque a questão não é horário entre servidores, a questão aqui é troca de mensagens. Entendendo sobre isso, percebemos em outras palavras que a gente envia a mensagem, o servidor recebe, a pessoa pode receber depois mais a mensagem enviada, mesmo que os horários estejam diferentes. Tem uma questão muito interessante dentro de sistemas distribuídos que se chama possibilidade de falhas independentes. Uma falha independente não afeta em todos os dispositivos da rede. Por exemplo, se 5 pessoas estiverem jogando um jogo online, de repente a internet de um deles cai, essa pessoa e ela somente sai do jogo, porém o restante continua jogando. É uma característica também do sistema distribuído. Vamos ver um exemplo prático sobre essas características. Sistema bancário, você saca dinheiro em São Luís, o servidor pode estar em São Paulo e pode existir um outro backup em Brasília. Isso é um sistema distribuído. Aqui uma pergunta para a gente meditar: o WhatsApp é um sistema distribuído? Por quê? Você pode pausar e tentar responder você mesmo aplicando os conceitos que já vimos até agora. Certo, você que pausou, já vamos responder. Sim, o WhatsApp é um sistema distribuído, pois atende às principais características definidas por George Coulouris, que é as características que a gente acabou de ver. Quais são elas? Componentes dependentes, a primeira característica, ou seja, os usuários têm dispositivos diferentes, smartphone diferente, e além disso, os servidores do WhatsApp também são independentes. Há várias réplicas em vários lugares para que se evite perda de pacote. Mas o critério é entender que cada um funciona sozinho, porém cooperam. Então vemos aqui sim no WhatsApp esta característica. Característica número 2 tem que existir, até porque só é possível troca de mensagens se houver conexão à internet, que é baseado no protocolo TCP/IP, como já conhecemos. O uso de protocolos para envio e recebimento de dados. Vale ressaltar que o TCP ele já tem 2 protocolos, TCP de transporte e IP na camada de rede. Há uma concorrência, se aplica também no WhatsApp, porque milhões de usuários utilizam o sistema simultaneamente e o sistema gerencia múltiplas requisições ao mesmo tempo. Existe também a questão dentro do WhatsApp, a ausência de relógio global, onde cada dispositivo possui o seu próprio relógio, e a ordem de mensagem é controlada por mecanismos internos. Temos destaque aqui timestamps, filas e confirmação de entrega. Existe também a possibilidade de falhas independentes, ou seja, se um usuário ficar online não vai afetar os outros usuários, porque o servidor pode falhar e outro assumir, que nós chamamos também de redundância. Para a gente perceber tudo que foi falado até aqui, vemos que sistemas distribuídos são formados por componentes independentes que se comunicam por rede, executam tarefas de forma concorrente e não dependem de um relógio global. E, finalmente, toleram falhas de forma isolada. Partindo desses pontos, vamos um pouquinho mais adiante para entender os desafios do sistema distribuído. Temos aqui heterogeneidade, ou seja, ele precisa estar funcionando em diferentes sistemas operacionais, tais como Linux, Windows, Android, iOS. Ele precisa se preocupar, esse é um desafio, em crescer sem perda de desempenho, nós chamamos de escalabilidade,
ele precisa também observar a questão das falhas. Por mais que a infraestrutura de rede seja boa, principalmente quando se trabalha com servidores em nuvens ou servidores que não são físicos para o usuário final, há sim possibilidade de falhas. Tem a questão da concorrência, vários usuários ao mesmo tempo, isso por algum momento pode provocar alguma interrupção no serviço. E também aquilo que é um desafio e também uma característica muito importante do sistema distribuído, a questão da transparência, porque o usuário não precisa perceber a complexidade, ele só precisa com que os serviços estejam acessíveis a ele. Temos uma explicação ainda mais simples, é como um time de futebol. Observe um time bem atual, o time do Flamengo, né? Nós vamos observar o time que deu certo, né? Que tem sido um exemplo para outros times do Brasil, certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Cada jogador é diferente, é como um exemplo de heterogeneidade. Mais jogadores entram, aí temos o que? A escalabilidade. Um pode se machucar, há uma falha. Todos jogam juntos, esse é o exemplo de concorrência. Mesmo assim, o time continua jogando. Apesar desses desafios, os serviços do sistema distribuído, eles não param em sua totalidade, ok? Esse é o sentido de se aplicar os desafios do sistema distribuído. Vamos fazer uma atividade, você pode pausar também, fazer só para praticar. Cite um sistema distribuído que você usa no dia a dia e explique. Nós vamos mostrar agora 3 exemplos práticos. Primeiro, o iFood. Nosso smartphone faz o pedido, o sistema envia para o restaurante, o entregador recebe e é possível acompanhar tudo. Vários computadores trabalham juntos e tudo acontece ao mesmo tempo. Esse aqui é um excelente exemplo de sistema distribuído. Nosso famoso Google Drive, quando o arquivo é salvo, ele não fica só em um computador. Esse arquivo vai para vários servidores na internet. Assim, o arquivo fica disponível em vários computadores e, se um falhar, outro ainda tem o arquivo também. Um exemplo de sistema distribuído. Vamos botar um jogo aqui, um tanto que muito conhecido, que é o Free Fire. Como é que nós observamos a aplicação dos conceitos vistos até agora de sistema distribuído? Primeiro, cada jogador em sua casa. Outro conceito, outros jogadores estão em outros lugares. Terceiro ponto, um servidor conecta todo mundo. E quarto ponto, para a gente observar, muitas pessoas ao mesmo tempo. Por isso o sistema precisa ser rápido, e organizado, ok? E temos um conceito, não ficou muito claro aqui, mas eu vou ler. Se várias pessoas usam ao mesmo tempo e o sistema está em vários lugares, então é um sistema distribuído. Mais uma vez, se várias pessoas usam ao mesmo tempo e o sistema está em vários lugares, então é considerado um sistema distribuído. Essa foi a nossa aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco e vamos continuar juntos ao longo deste curso. Bons estudos a todos!